Fala, meus queridos primos e primas estagiários, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula do canal e essa aula está sensacional, pessoal. Nas aulas passadas, a gente tratou sobre a empresa do Bruno, né? Que tem uma distribuidora de calçados. Falamos ali das análises de despesas, né? Aqui do nosso DRE, tá? Achamos a margem, quanto que ele gostaria de ganhar aí. Nós falamos do preço de venda, né? Nós andamos aqui nessa planilhinha explicando toda a questão aí para formar um preço de venda. Também fizemos as nossas compras aqui, né? As notas fiscais, as informações que estão aqui, né? Ou seja, bastante conteúdo. E hoje eu quero tratar com vocês aqui sobre a venda em si, né? E para que a venda aconteça, nós vamos trabalhar um pouquinho de estoque aqui, correto? Então, assim, é uma aula muito legal, muito interessante, né? Dando continuidade. Qual que é o projeto e o objetivo, tá? Se você chegou agora aqui, entrou por esse vídeo aqui, qual que é o objetivo? Como eu falei para vocês, a dificuldade muito grande de encontrar material sobre controladoria, contabilidade gerencial, FP&A, planejamento, apuração de imposto, nós encontramos esses conteúdos muitas vezes divididos, né? E não acabamos pegando um processo do início ao fim, tá? Então, assim, o que que nós decidimos aqui? Nós pegamos aqui a empresa do Bruno, que é uma distribuidora de calçados, é uma empresa de revenda, tá? Não é uma empresa produtiva, ela compra calçado e revende, tá? E a partir daí nós conversamos todas as nossas informações, né? Desde do balancete, do DRE, né? De compras, né? E o nosso processo aqui de preço, né? Então, assim, qual que é o objetivo do Bruno, né? O Bruno tem um objetivo, né? O empresário de achar aqui dentro dos números dele, ele gostaria de ter um lucro de R$ 1 milhão aí por mês, né? É o projeto dele. Lógico, né? A gente colocou uma meta de 1 milhão, mas isso aqui vai variar conforme o nosso faturamento, certo? Então nós vamos aprender o quê? Nós vamos aprender contabilidade, DRE, certo? Nós vamos aprender aqui preço de venda, movimentação de estoque, venda, nota fiscal, apuração de PIS, COFINS, ICMS, fluxo de caixa, até chegar no balanço e depois indicadores, ou seja, nós vamos fazer uma sequência completa da contabilidade, da controladoria, vamos fazer um processo de planejamento, né, de FP&A ou modelagem financeira, podemos falar assim, tá bom? Vamos trabalhar com tudo isso. Hoje eu quero falar para vocês aqui, tá? Então nós trabalhamos já a nossa compra, já falamos como forma um preço de venda, né, para revenda aí, e hoje nós vamos pegar o material que nós compramos e vamos mexer a questão do estoque, tá ok? Vamos para essa aula? Bom, se você chegou até aqui, não esqueça de comentar, de dar uma curtida, é só um cliquezinho lá, ajuda a gente bastante a divulgar esse material, na verdade, né? A gente não ganha nada com isso. Então, assim, na verdade é para divulgar o material, né? Para que as pessoas possam estudar aí e ter um pouco mais de conhecimento. Para você que está iniciando na carreira, você que está cursando uma faculdade de administração, contabilidade, né? Que está aí querendo o material, eu aposto que esse material vai ter uma valia muito grande para você e muito interessante. Vamos lá? Bom, pessoal, o que que eu fiz aqui? Nós temos as nossas compras que nós foram feitos e como eu falei no vídeo anterior, a compra ela movimenta o nosso estoque. Então nós temos a informação de quantidade, preço unitário e o valor que vai para o nosso estoque, livre de imposto, correto? Bom, o que que eu fiz aqui? Eu puxei as informações, tá, das nossas compras aqui para essa planilha, onde nós vamos fazer a movimentação de estoque, tá? Aqui nós temos as entradas, né? Ou seja, tudo que entrou, tá, de informação, e aqui nós temos, né, as nossas saídas, correto? Então, nós vamos mexer com a nossa saída aqui, tá? Bom, para mexer com a nossa saída, pessoal, eu quero fazer o seguinte: vamos imaginar que esse estoque que o Bruno comprou, esse estoque que a empresa
dele aqui adquiriu, né, a distribuidora de calçados, tá? É um estoque que dura mais ou menos em torno de 3 meses. Então ele fez uma compra grande e é um estoque que dura em 3 meses. Então, ou seja, a quantidade que nós vamos vender, a quantidade que nós vamos fazer a saída desse produto aqui, desses produtos, tá? Então nós vamos dividir essa quantidade por 3, tá? Então, assim, a gente vai pegar aí 1/3, né, dessa quantidade, vamos fazer a saída dele nesse mês aqui, tá ok? Então vamos lá, vamos fazer alguma continha básica. As notas fiscais de saída aqui eu não tenho agora, tá? O preço unitário eu vou copiar, preço unitário, tá, de todos esses produtos aqui, tá? Ele vai manter o mesmo, certo? O valor do estoque é a quantidade vezes o preço unitário da mercadoria, tá? Beleza? Lembrando, pessoal, só para falar para vocês aqui, bom, André, mas o preço unitário aqui está os 85, 33, 17, né? Por que você achou esse valor aí? Gente, porque eu tirei o ICMS. O que que eu fiz aqui, ó? Eu dividi o meu preço do estoque dividido pela minha quantidade, ó. Então eu achei aqui o preço unitário sem ICMS. Lembra que a mercadoria entrou com ICMS, está aqui o valor, aqui a base do ICMS, aqui a gente colocou o valor líquido. Então, como eu estou calculando o unitário, tá, desse produto, então eu já tirei o ICMS aqui, tá? Então eu joguei aqui o preços do estoque sem o ICMS, tá bom? Bom, data, na verdade aqui seria a data de saída, né? Então vamos colocar aqui uma data de saída, tá? Vou só trocar a data de saída para cá, certo? E agora, data de entrada eu não vou precisar, e vou fazer um cálculo aqui que é meu, minha quantidade de entrada, certo? Então, tudo que entrou, menos a minha quantidade de saída, é o meu saldo atual do estoque, correto? Então, meu saldo atual ainda continua o mesmo, porque eu não saí. Qual que é o valor? O valor é o saldo atual vezes preço, o custo unitário, correto? Só vou puxar a formulinha para o preço unitário da entrada, tá? Vai ser o mesmo da saída, mas só para ficar correto aqui. Então eu tenho aqui, vamos lá. Quais as informações que eu tenho no estoque? A data de entrada da mercadoria, a nota fiscal, o produto. Eu não coloquei o fornecedor aqui, porque nesse caso nós avaliamos o produto. Quando eu estou analisando o estoque, gente, eu estou analisando o produto, tá? Então não vou analisar fornecedor aqui. A quantidade, o preço unitário e o valor total de estoque. Bom, e na saída, o que que nós temos aqui? A data de saída, a nota fiscal de saída, a quantidade, né, que eu vou sair, o meu preço unitário, que é o custo do estoque, né, o valor do estoque, né, ou seja, quanto que eu saí com o estoque aqui, tá? Depois eu vou mudar isso daqui, vocês vão entender. O saldo atual, ou seja, a quantidade atual, tá? E o valor do estoque que ficou aí, né? O valor final. Então, vou até colocar aqui, ó, o valor final, tá? E aqui eu vou colocar quantidade atual, tá? Que é de quantidade aqui atual, ok? Então, nós já temos a nossa base preparada aqui para a gente fazer a saída do estoque. Bom, uma coisa que eu quero falar para vocês muito interessante aqui, tá? Para vocês atentarem. Quando nós temos um analista de estoque, um analista ali, ou pode ser analista de custo e estoque, né? Algumas empresas têm um analista só de estoque, só de custo, ou junta as duas áreas aí, tá? Eu quero que vocês entendam o seguinte, pessoal. Lembra-se que quando nós vamos que quando você vai fazer indicadores que tem a ver com preço, com margem, né? Olha só que interessante aqui, ó. O meu custo unitário, ele tem variação. Então, quando eu vou formar o meu preço aqui, ó, quando eu vou formar o meu preço de produto, eu tenho que ter noção que tem essa variação e eu tenho que escolher. A gente vai ver isso mais na frente.
Mas eu quero falar para você, ó, que essa sandália masculina, ela teve variação aqui, tá? Então é um insight para você pensar aí como analista de estoque que a variação ela tem a ver ali depois com o custo, com a margem, ela influencia indicadores futuros aí, tá bom? Gente, eu não vou explicar detalhadamente sobre isso, tá? Isso daí é um assunto para uma aula inteira, uma aula grande aí. O que eu quero que você entenda é que existe essa variação e essa variação muitas vezes deve ser analisada pelo analista ali, tá ok? O que eu quero que vocês entendam é só que nós temos entradas e saídas, nós vamos fazer isso daqui com a empresa do Bruno lá, tá ok? Então, assim, gente, bom, preparei toda a questão aqui. Bom, André, vamos lá. Se eu pegar aqui, ó, a chuteira, tá? E ela tem essa variação aqui, ó. E eu preciso formar o preço, porque eu tenho que colocar aqui um preço de. Não aqui, né? Aqui o custo vai ser o mesmo, né? Custo unitário, mas eu preciso formar um preço de venda depois para eu emitir a minha nota lá, tá? Então, por enquanto, eu não vou fazer isso. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu não falei para vocês que a quantidade de estoque, meu estoque geralmente ele é para 3 meses, né? Então o que que eu vou fazer? Eu vou dividir esse estoque aqui, ó. Eu vou dividir por 3, porque vai ser o que ele vai faturar, tá? Percebe-se que aqui, ó, ele dá um valor quebrado, pessoal, tá? E eu não quero o valor quebrado. Eu não posso vender uma sandália 66,66 de sandália. Não, aqui é unitário, né? Não é quilo, não é nada disso. Então, como é unitário, então o que que eu vou fazer aqui, ó? Arredondar, tá? Para cima esse cara e vou colocar um zero aqui para ele deixar só uma casa, ó. Percebe-se que agora ele arredondou e não vai ter essas casas decimais aqui, tá? Então vou copiar. Essa vai ser a quantidade que eu vou vender. Olha que legal. Beleza? Então, vou vender essa quantidade aqui, ó. Pode ver que ele está 67, 167, ele não está, ele arredondou, correto? Bom, vamos lá agora fazer um cálculo aqui, ó. Quanto que eu tenho que eu comprei, quanto que saiu, quanto que sobrou, tá? Se eu somar os dois, ele vai bater aqui com 3 milhões e 185, né? A quantidade, eu posso fazer o mesmo cálculo, tá? Então, aqui eu saí com 17 mil unidades, né? Então, eu tinha aqui 51 mil unidades de produto, eu saí com 17 mil, tá? E o saldo atual ficou 34 mil. Né? Então, assim, aqui eu já tenho informações relevantes para a gente poder trabalhar aqui depois com indicadores, né? Então, vamos lá. Por que, gente, eu fiz esse saldo final aqui? Porque depois nós vamos utilizar esse saldo final para colocar no nosso balanço patrimonial, tá? O custo nós vamos colocar no nosso DRE, o custo de estoque, e a quantidade final que sobrou no nosso estoque, nós vamos colocar no nosso balanço patrimonial, né? E o valor de compra dessa mercadoria aqui, ó, que nós pagamos, certo? Esse valor aqui depois nós vamos utilizar no nosso fluxo de caixa, tá? Então, tudo que nós estamos fazendo, o valor de CMS, nós vamos utilizar na nossa apuração de imposto, né? Beleza? Então, sobre o estoque, tá ok? Então, a data de saída aqui, eu não vou colocar data, eu não vou colocar nota fiscal, por enquanto, eu quero só que vocês entendam que tem, né? Toda vez que você vai sair com uma mercadoria, ela tem uma data e você tem a operação, né? No caso aqui é venda, então a nota fiscal de venda aqui, tá bom? Bom, vocês lembram quando a gente formou o preço de venda? Que eu peguei lá, vamos colocar aqui sandália masculina. Eu estou trabalhando com a sandália masculina. Lembra-se que a sandália masculina, ó, a gente teve variação de preço aqui, certo? Então, quando eu vou analisar o preço do meu produto, gente, quando eu vou formar o preço de venda do meu produto, aí vai da política da empresa. Posso usar o menor preço, posso usar uma média, eu posso usar o maior preço, então vai um pouco da política da empresa. Mas o natural é você pegar o preço um pouco mais caro. Lógico, você vai analisar com o seu mercado e ver se isso está dentro, né?
Mas por quê? Porque depois a margem, né? A gente comprou essa quantidade aqui, né, de produto. Deixa eu só colocar a fórmula aqui, ó, mostrar as guias. A gente comprou aqui, ó, 1.209 produtos a 85, tá? Se a gente vender a 85, a gente vai ter a nossa margem, vai estar ok, belezinha, conforme a gente calculou. Mas se eu vender a 87, então minha margem eu vou ganhar um pouquinho mais de dinheiro, tá? Então, assim, é só para vocês entenderem. Então, o analista de custo ele vai fazer tudo isso, o analista de estoque, de preço também vai fazer tudo isso, tá ok? Então, vamos lá. Que eu fiz aqui, gente? Eu peguei e fiz uma tabela geral. Vocês lembram que eu tinha a tabelinha aqui, que a gente jogou as informações, né? Então vamos fazer um aqui só para a gente relembrar. Vou pegar aqui a quantidade, sandália masculina, tá? Eu vou pegar aqui o maior preço, como a gente falou. Vou pegar o maior preço, 800. Vou jogar aqui, certo? Vou lá na minha compra e vou pegar o meu valor de estoque, correto? Vou jogar ele aqui e a partir daí eu tenho o meu custo unitário, que vai calcular as minhas margens, conforme a gente viu na outra aula. Quem chegou aqui agora, a gente tem uma aula explicando isso daqui, tá? E aqui nós temos o nosso preço de venda conforme as nossas comissões, tá? Então, assim, ó, o que que eu quero falar para vocês? Eu já preparei uma planilha geral, que eu vou jogar aqui todos os preços de uma vez só, tá? Para a gente poder aí trabalhar, tá ok? Então, assim, ó, que eu fiz aqui? Eu baseei na margem de 54, no imposto de 18, as despesas mantém, tá ok? E aqui, gente, ó, as comissões, eu quero vender, né? Até deixei marcado aqui, ó. Eu quero que toda a minha venda desse mês eu vou trabalhar numa comissão de 5%. Eu não vou ficar variando isso daqui era só informação para formar o preço de venda. Então eu tenho que pegar só uma base, né? Para a gente não ficar fazendo muito cálculo, a 4, a 3. Então, eu vou pegar uma base só de 5%, tá? Então, eu já coloquei o fator aqui, ó, lembra do fator que a gente explicou lá, ó? Eu já coloquei o fator de 5% aqui, tá bom? Então, qual que vai... Vamos calcular o preço, tá? Desses produtos aqui agora para a gente poder fazer o nosso faturamento. Então, eu vou fazer de uma forma bem prática, bem rápido, tá? Para a gente calcular tudo de uma vez, um por um aqui. Então, eu vou pegar aqui minhas notas fiscais, certo? Pá, só um segundo. Pegar as minhas notas fiscais aqui. Vou lançar as minhas notas fiscais aqui. Vou pegar os produtos que eu quero, só para ter uma ordem. Gente, o sistema integrado, ele faz, né? Lógico, isso daqui. Mas o interessante é a gente aprender a fazer os cálculos para uma hora precisar fazer uma parametrização no sistema, certo? A gente poder aí explicar o pessoal de TI como que faz, tá? E para a gente tirar a prova, tá? Então, estou calculando tudo de uma vez aqui, todos os preços de uma vez, tá? Então, para vocês entenderem, e agora eu vou pegar o valor de estoque, valor da mercadoria. Opa, agora melhorou. Bom, gente, aqui tá o valor da mercadoria, né? Aqui todo o preço de custo. Eu coloquei o frete de R$ 1.000, né, para cada nota fiscal, tá? E aqui ele vem já calculando, já deixei tudo correto para a gente ter a nossa margem de 5% aqui. A despesa, né, não altera, a minha margem também não altera, então já tem aqui o meu preço de venda, tá? Beleza? Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer a nossa venda, tá? Bom, para eu fazer a nossa venda aqui, vou me basear o quê? Nesse estoque aqui, ó. Nessa quantidade de produto, tá? Então eu vou vender os mesmos produtos, tá? Sandália masculina. Agora nós vamos vender o produto sandália masculina, tá bom? O cliente aqui não vou colocar também, mas seria loja 1 SA, loja 2 SA, né? As notas fiscais também não vou colocar,
Mas daqui é o que tem na nota fiscal, gente. Existe para uma nota fiscal, ela vai ter a nota fiscal, vai ter o nome do cliente, vai ter o produto, NCM, CFOP, vai ter a quantidade, o preço unitário, o valor da mercadoria, a alíquota de imposto. Então vai ter tudo isso na nota fiscal. Então quando você fatura, são essas informações. Lembrando que a gente está trabalhando só com ICMS, então eu não coloquei PIS, COFINS aqui, IPI, tá bom? Então só ICMS. Então esses são os produtos. Qual que é a quantidade que nós estamos saindo com esses produtos aqui, ó? Ah, essa quantidade, tá? Então nós vamos fazer o nosso faturamento nessa quantidade. Bom, então já sei que eu vendi nesse mês aqui 17.180. E qual que é o preço? Bom, o preço agora nós vamos fazer o preço juntos. Sandália masculina. Vou pegar aqui, ó, rapidinho. Chuteira adulto, tá? A chuteira adulto e vou aqui no meu preço geral e vou pegar chuteira adulto, tá? Bom, pode ver, pessoal, que o meu pulso unitário ele teve variação conforme minhas compras, correto? E aí eu vou escolher dentro desse custo qual que eu quero trabalhar com o meu preço de 5%, tá? Então, qual que é o mais caro aqui, ó? Esse 105,65. Então, eu vou trabalhar com 105,65. E vou jogar aqui, ó. Vou puxar. Então, toda a minha venda saiu com esse preço aqui, tá bom? Então, aqui já está calculando o meu valor da mercadoria, que vai sair na nota fiscal. Aqui já está calculando a minha base de CMS, né? A data do, aqui no caso da emissão, né, do faturamento, deixei aqui também que vai sair na nota. Então, já achei a chuteira aqui, tá? Então, vou pegar a chuteira infantil. Vamos fazer com a chuteira infantil também. Preço geral. Vou pegar a chuteira infantil, certo? E vou pegar também aqui o maior custo, que é o 108, 109,55, tá? Vamos pegar esse preço aqui para a gente poder vender a chuteira infantil. Que legal. Vou colocando, estou faturando. Aqui é o meu faturamento. Então, já faturei dois produtos, né? Aqui para mim, que me está me dando esse valor de mercadoria aqui, já esse imposto. O imposto, gente, tá? Eu não vou fazer tudo, senão a aula vai ficar muito extensa. Então, assim, é para vocês entenderem. Na próxima aula, isso aqui vai estar tudo calculado, porque a gente vai utilizar essas bases aqui para fazer, já jogar no nosso DRE, tanto custo como faturamento, já calcular imposto, né? Certinho. Então, o que que eu estou mostrando para vocês? O que que eu mostrei para vocês hoje? A minha movimentação de estoque, nós temos as entradas, que a gente tem que olhar a quantidade, preço unitário, valor do estoque, o preço unitário para a gente se atentar quando a gente for analisar o nosso estoque tem variação para formar o meu preço de venda, certo? Minha saída aqui, né? Então, minha saída, eu tenho as quantidades que saiu, né? O meu preço unitário, estoque, e aí eu tenho a minha quantidade, ou seja, a quantidade que sobrou para o próximo mês, né? E o meu valor de estoque que vai para o meu balanço, tá? Então, nós analisamos aqui uma movimentação de estoque. Dentro do estoque, pessoal, também pode ter perda, pode ter uma baixa por perda, né? Então eu posso fazer isso daí, eu posso mandar, enviar uma amostra grátis, eu posso fazer várias coisas aqui, é saída do meu estoque, tá bom? Posso ter um inventário, um ajuste de inventário, tanto para entrada como para saída, né? Bom, e o que mais que a gente fez aqui? A gente faturou, a gente pegou dois produtos e a gente fez um faturamento. Então eu faturei aqui, certo? Dois produtos, né? Nós faturamos a chuteira infantil e a chuteira adulto, aqui já colocando o preço, mediante a planilhinha que a gente fez aqui, a tabela que a gente fez na aula passada, tá? Então aqui a gente é, faturou, né? Vamos fazer o faturamento. Vou fazer o faturamento de todos aqui depois, de todos os outros produtos que ficou, e aí na próxima aula a gente já vai ter aqui todo o faturamento, beleza? E na próxima aula, o que que a gente vai fazer? A gente já vai fazer o lançamento da venda, a gente vai fazer o lançamento do ICMS, do COFINS, do PIS, da mercadoria para revenda, das comissões e do frete, tá? Então vamos colocar aqui também o frete. Então aí a gente, a partir daí, a gente já tem uma ideia do que vai acontecer no nosso DRE, tá bom?
Então fique aí, não esqueça de assistir a próxima aula aí. Você que assistiu, não assistiu a primeira aula, nem a segunda, assista a primeira e a segunda, né? Para você entender toda a ideia, o que que nós estamos fazendo. Bom, o que que eu quero demonstrar? Como que os números trabalham, tá? Então, no DRE, no balanço patrimonial, depois no fluxo de caixa, apuração. Então, nós estamos fazendo um processo da empresa como um todo. Gente, no dia a dia existem vários outros detalhes, mas se você entender o conceito, como funciona, você vai conseguir trabalhar no seu dia a dia. É isso que você precisa saber. Né? E muitas vezes a gente pesquisa na internet, nem isso a gente consegue enxergar. Né? Por quê? Porque tem muito conceito teórico, de teoria, mas não existe a prática assim conforme nós estamos vendo aqui, tá? Então, essa é uma aula de estoque, né, e preço, né? A gente nem falou de custo ainda, tá? Mas de estoque e preço. Então, na próxima aula nós vamos falar do custo, né? E vamos terminar a questão de vendas aí, tá? Então, aí a nossa empresa já está tomando forma com acontecimentos que estão acontecendo no dia aí, no dia a dia. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, deixe um like, deixe um joinha, indique para o coleguinha, né? Para nosso primo e prima estagiário aí, tá? E que a gente possa continuar fazendo mais conteúdos para vocês. Então, um abraço para todo mundo e até a próxima aula.